Boa noite a todos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena correção na reunião passada. Por seguir a ata, houve uma erro de digitação e a convocação para a próxima reunião, eu segui o que estava no roteiro. E erroneamente convoquei para o dia que não se aplica para a data de hoje. Então, fazendo essa correção, eu vou pedir para o nosso secretário fazer a abertura, por gentileza. Chamado, por favor. Henrique Demetrio Fraga. Presente. Everton Jones Silva Brandão, presente. Fabiana Tigre do Couto. Presente. José Ângelo Belli. Presente. Jorge Mike Murilo da Silva. Presente. José Aparecido do Couto. Presente. Leonel Trentini Filho. Presente. Tassiana Souza de Mello. Presente. Tiago Rubens Martir da Silva. Presente. Pedir, por gentileza, o nosso querido vereador Fabiano fazer a abertura, por gentileza. Boa noite a todos. Que nossa reunião seja abençoada por Deus, que nos dê sabedoria hoje. Peço que todos fiquem em pé para a gente rezar um Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo, dando continuidade, declaro aberta a reunião de hoje, pedir para o nosso senhor jurídico fazer a leitura da ata da reunião passada, por gentileza. Ata da 16ª reunião ordinária da 16ª legislatura do município de Senador do Evento, Estado de Minas Gerais. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2025, no plenário Ernesto Pereira de Souza, da Câmara Municipal de Senador do Evento, situada na Praça Daniel de Carvalho, no 54, centro, sob a presidência do vereador José Ângelo Belli, acusando o comparecimento da vereadora Fabiana Átila do Couto, vice-presidente da Câmara, Everton Jones da Silva Brandão, secretário e os demais senhor Henrique Demetrio Fraga, senhor José Aparecido do Couto, senhor Jorge Marco Murilo da Silva, senhor Leonel Trentini Filho, senhora Tassiana de Souza Mello, senhor Tiago Rubens Martins da Silva. Com a presença de todos, o presidente José Ângelo proferiu sua mensagem de abertura na pauta, proferiu sua mensagem de abertura. A secretária fez a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada por todos os vereadores. Em seguida, pediu para fazer a leitura das indicações número 44 de 2025, onde solicita que o Executivo Municipal dê manutenção meio fio das calçadas, e a indicação de número 45, onde solicita a retirada de vagas de estacionamento em frente à clínica veterinária municipal, feitas pelo vereador Everton Jones. Na sequência, o presidente declarou aberta a palavra aos vereadores. O vereador Leonel indagou-se se foi feita uma licitação para as reformas da Prefeitura e o posto de saúde. O presidente disse que tudo depende do valor e pediu também que fosse averiguado as questões de iluminação pública, pois há algumas ruas que não estão iluminadas. O vereador pediu para formalizar em forma de requerimento e indicação para a próxima reunião. O presidente, fazendo uso da palavra, parabenizou a prefeita e os envolvidos na organização do desfile de 7 de setembro e agradeceu aos vereadores que puderam estar presentes. Falou também que teve uma
reclamação sobre o atendimento médico e queria averiguar a questão, pois sabe que os médicos recebem por hora e não por paciente atendido. Como eram somente esses assuntos a serem tratados, o presidente agradeceu a todos pela presença e os deixou convocados para o próximo dia 23 de setembro, em horário regimental. Por ser o termo verdadeiro, eu, Silmar Valdeiro Souza, digitei a presente ato, que será votado e assinado por todos os vereadores. Salve sessões, 9 de setembro de 2025. Agradeço. Eu submeto a ata da reunião de 19 de setembro de 2025 em discussão neste plenário. Para declarar, eu submeto a ata da reunião de 19 de setembro de 2025 em votação neste plenário. Essa é a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Evelyn. A favor. Declara a ata da reunião do dia 9 de setembro de 2025 aprovado por 8 votos por este plenário. Eu pedi para que todos assinem por gentileza a ata. Durante a continuidade, o nosso secretário fazer a leitura das correspondências, em especial aquele ofício que foi destinado. Requerimento de número 14, de 23 de setembro de 2025. O vereador Guedes subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 75 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e na Lei Orgânica do Município, requer, após o ouvido plenário desta Casa, que seja expedido ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações a respeito da obra da estação de tratamento de esgoto, objeto de operação de crédito contratado por esta municipalidade. 1. A obra da estação de tratamento de esgoto já está concluída? Caso contrário, qual o percentual atual da execução e o prazo previsto para a finalização? 2. Em caso de conclusão, quando está prevista a entrada em funcionamento efetivo do sistema de tratamento? 3. A ET encontra-se em operação neste momento? 4. A relação à operação de crédito realizada para a construção da obra. Qual o valor total contratado? Qual o valor já pago até a presente data? Quantas parcelas restam a serem quitadas? Quais os encargos ou juros incidentes sobre o saldo devedor? Caso a obra ainda não esteja em pleno funcionamento, quais são as pendências técnicas, legais ou administrativas que impedem seu início? Que medidas e providências estão sendo adotadas pela Prefeitura para solucionar eventuais pendências e garantir o pleno funcionamento do sistema? Justificativa. Este requerimento tem como objetivo esclarecer à população
e a esta Casa de Leis a real situação da obra, cujo impacto ambiental, sanitário e financeiro é de grande relevância para o município. Reitero, por fim, o pedido de apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação deste requerimento, em nome da transparência, da boa gestão dos recursos públicos e da efetivação das políticas públicas essenciais à saúde e ao meio ambiente. Sala de sessões, 23 de outubro de 2025, Tiago Luiz Martins da Silva, vereador. Mano, aqui por gentileza, para fazer a leitura do ofício que foi encaminhado, a gente vai inverter o papel da reunião, porque como o procurador da prefeitura solicitou, ele tinha um pouquinho de urgência em fazer uso da tribuna, que teria um compromisso posterior. Então a gente vai inverter por essa questão, porque ele faz a explicação para a gente do projeto que será votado. Aí eu já vou dar o deferimento de fazer uso da tribuna. Gabinete da Prefeitura Municipal, ofício 257/2025, data 23 de setembro de 2025. Assunto: solicitação de uso da tribuna. Excelentíssimo Senhor José Ângelo Belli, digníssimo Presidente da Câmara Municipal, Senador José Belli. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a concessão da tribuna livre na sessão legislativa de hoje, para que o advogado desta prefeitura, Dr. Carlos Felipe Rocha de Souza, OAB 150.989, possa fazer uso da palavra a fim de prestar esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca do projeto de lei de número 14, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Tal medida tem por objetivo garantir maior transparência e compreensão por parte dos novos vereadores e da população presente, quanto aos aspectos legais e operacionais da referida proposta. Certo de contar com a costumeira atenção e colaboração, apresento votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, André Regina Inácio Meira, Prefeito Municipal. Obrigado. Para justificar o deferimento da uso da tribuna aqui, doutor, eu irei fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 14 de 2025, de 19 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. A Prefeita Municipal, o senador Zé Bento, do Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil Sociedade Anônima até o valor de R$10 milhões, no termo da Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4.995, de 24 de 3 de 2022, e suas alterações destinadas à realização de obras e investimentos em infraestrutura urbana rural no âmbito municipal do senador Zé Bento, Minas Gerais. Observada a legislação vigente, em especial a disposição da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas recorrentes em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere a esta lei deverão ser consignados como receita de orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000 e artigo 42 e 43, inciso 4º da Lei 4.320 de 1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento que se refere ao artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a haver créditos adicionais
destinados a fazer face aos pagamentos das obrigações decorrentes da operação de crédito, ora autorizado. Artigo 5º. Para o pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros, as despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar em conta corrente de titularidade do município a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município ou quaisquer outras contas, salvo as destinações específicas mantidas em sua agência ou montantes necessários, as amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas, o que se refere a este artigo no termo do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, 17 de março de 64. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada das disposições do contrato. Senador Zé Bento, 19 de setembro de 2005. André Regina Inácio Meira, Prefeito Municipal. Justificativo. Mensagem número 14 de 2025. Prefeitura Municipal do Senador Zé Bento. Senador Zé Bento, 19 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor José Ângelo Guedes, presidente da Câmara Municipal, senador Zé Bento, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Tenho a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja à Câmara Municipal o incluso do projeto de lei 14 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, Sociedade Anônima e dar outras providências. Justificativo. O presente projeto de lei visa autorizar o município de Senador Zé Bento a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, Sociedade Anônima, no valor de até 10 milhões de reais, com prazo de pagamento de até 10 anos e carência de até 1 ano, conforme com a carta proposta e anexo. A medida representa a única alternativa viável para que o município consiga realizar investimentos estruturantes diante do cenário orçamentário e financeiro atual. Nosso município, cuja economia é fortemente baseada na agricultura familiar, apresenta receita recorrente líquida bastante limitada e reduzido poder de arrecadação, o que torna os investimentos públicos fortemente dependentes de emendas parlamentares, convênio com órgãos estaduais e federais. Além dessa limitação estrutural, enfrentamos ainda uma dívida significativa com os precatórios judiciais, cujo pagamento se encontra no exercício 25/26. E 27, agravando as restrições financeiras, dificultando ainda mais a execução dos novos investimentos com recursos próprios. Dessa forma, a operação de crédito se faz indispensável para viabilizar obras de grande relevância, tais como a calçamento de vias urbanas e rurais, especialmente em muitos trechos críticos de zona rural, garantindo o escoamento adequado da produção agrícola, maior segurança viária e condições dignas de deslocamento para os nossos cidadãos. B. Conclusão da estação de tratamento de esgoto, ETE, obra de caráter ambiental e sanitário essencial necessária para a universalização do esgotamento sanitário do município, bem como para cumprimento da decisão judicial em ação civil pública já transitada em julgado. C. Outros investimentos necessários à infraestrutura urbana e rural do nosso município, inclusive para atender diversos pedidos e indicações dos edis vereadores e vereadores solicitados pela população sanabentense. Cabe ressaltar que a operação proposta pelo Banco do Brasil possui condições financeiras favoráveis ao município, com um valor financiável de 100%, prazos alongados e carência inicial permitindo a conciliação entre responsabilidade fiscal e a urgência dos investimentos. A operação atende plenamente às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, respeitando os limites legais de endividamento e a capacidade de pagamento do município, encontra-se em consonância com a legislação vigente. Assim, fica claro que a aprovação deste projeto é condicional e indispensável para assegurar avanços concretos da infraestrutura urbana e rural, no saneamento básico e no desenvolvimento socioeconômico sustentável de Senador Zé Bento. Diante do exposto, encaminho a apreciação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 14 de 2025, solicitando a aprovação, certo de que a Câmara Municipal reconhecerá a relevância da matéria para o futuro do nosso município e para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. Renova a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Regina Inácio Meira, Prefeito Municipal. Eu defiro o uso da palavra do Procurador da Prefeitura. Pode ficar à vontade de fazer a outra pergunta. Segunda vez já nesse ano, muita felicidade, muita nessa tribuna.
E em nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os vereadores e as novas vereadoras Fabiana e Tassiano, ao público que nos acompanha aqui presencialmente, ao público que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Tenho aqui a grata satisfação de encontrar meu colega de faculdade, egresso da Faculdade de Direito, Dr. Guilherme, a quem estendo todos os cumprimentos, e também aos servidores dessa casa. Presidente, antes de mais nada, é importante ressaltar essa, de certa forma, união entre a Câmara de Senadores de Evento e a Prefeitura. Tudo aquilo que eu disse na minha primeira vez que estive aqui, tenho tentado, e assim, igualmente, a Prefeitura, cumprir, principalmente respondendo aos feitos de Vossas Excelências, no que se refere às indicações, aos requerimentos, tentando manter aí absoluta transparência sobre a nossa administração, que é um dos pilares principais de qualquer administração pública. Então, nós continuaremos respondendo a todos os questionamentos que assim vier. Obrigado, senhor Paulo, e um pedestalzinho. E agora ficou bom. E esses 9 meses de mandato, antes de mais nada, quero aqui estender também o cumprimento da prefeita. A Andréia não está hoje no município, ela está cumprindo a agenda em Brasília, acompanhando vinicultor aqui da cidade, uma audiência pública que está tendo sobre essas questões em Brasília, e acredito que o debate que está tendo lá só tem a fortalecer o município de Senador José Bento no que se refere à produção dos vinhos aqui da cidade, e que certamente refletirá no orçamento público da nossa cidade. Pois bem, esses 9 meses nós temos tido avanços na nossa administração. Algumas obras, principalmente de infraestrutura urbana, inclusive solicitadas por essa casa. Nós vimos aí algumas questões relacionadas ao recapeamento da cidade, obras de pintura, de faixa, obras também na zona rural, principalmente as estradas rurais. Então, o município tem se empenhado de desenvolver o seu papel. Mas, nós sabemos que Senador José Bento é uma cidade pequena, é uma cidade que, infelizmente, ela depende do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Ela não tem uma arrecadação própria, vamos dizer assim, significativamente boa em relação aos municípios mais estruturados da nossa região, até mesmo pelo formato de arrecadação do nosso município, que se baseia, conforme já foi dito aqui, na agricultura familiar. Vossas Excelências têm conhecimento, mas a população também é importante saber. Hoje o município tem um orçamento aprovado por essa Câmara no valor de R$33 milhões, sendo R$31.920.000 do Poder Executivo e R$1.080.000 da Câmara Municipal. Sendo que, desses R$31.900.000, é importante que se diga e que se frise esse número. Praticamente, ou R$28.387.710 são de despesas correntes. Então, a partir daí, nós podemos conseguir visualizar a incapacidade de investimento com recursos próprios da nossa administração, assim como a realidade de vários outros municípios que têm a densidade populacional como o Senador José Bento. Isso não é segredo para ninguém. E é por isso que eu vim aqui hoje e quero agradecer, presidente, o senhor ter alterado a pauta, e eu justifico o motivo. Eu saindo daqui, eu estou regressando para a minha cidade de Santa Rita, que também está acontecendo a reunião de Câmara de Vereadores, onde eu sou procurador da Câmara. Então eu deixei a minha sessão legislativa lá, os vereadores têm conhecimento, estou aqui para explanar sobre o projeto de lei que está na mesa de Vossas Excelências para análise, discussão e aprovação, se assim os senhores e as senhoras entenderem. E eu sei que votar um projeto desta envergadura não é fácil. Nós estamos pedindo a Vossas Excelências autorização para contratar um empréstimo de até R$10 milhões.
É um assunto áspero, não é fácil, eu sei disso. Vossas Excelências estão concedendo ao Poder Executivo que se empreste até 10 milhões de reais. É uma matéria complexa, mas é uma matéria que nós temos que enfrentar juntos, mostrando à população que sem o empréstimo nós não conseguimos os investimentos estruturantes que a cidade precisa. O nosso orçamento é limitadíssimo. E além disso, o senador José Bento, diferentemente de outras cidades, tem diversos agravantes. E o que mais me chama a atenção, e que me chamou a atenção desde o ano passado, que eu acredito que seja também de conhecimento de Vossas Excelências, é uma coisa chamada precatórios. Nossa cidade, de senador José Bento, ao longo dos anos, e isso não é fruto dessa administração, que fique claro, ela acumula hoje uma dívida já consolidada e que tem que ser paga só no ano de 2025 de R$ 1.794.116,88. Ou seja, quase 2 milhões de reais do nosso orçamento do ano de 2025 ou tem que ser pago ou tem que ser negociado de precatório judicial. Salvo aqueles que nós já fizemos acordo este ano e que está no tribunal para homologação, que chega nas cifras de quase 700 mil reais. Ou seja, nós temos de precatórios quase 2 milhões e meio. Por quê? No ano de 2026, nós já temos aqui o ofício requisitório do Tribunal de Justiça, trazendo R$ 135.624,67, que serão incluídos no orçamento do ano 2026 para serem pagos naquele exercício. Ou seja, quase 2 milhões, ou até mais de 2 milhões e meio de reais de processos judiciais que a Prefeitura tem que pagar. E friso, não é dessa administração. São processos que já se acumulam no tempo e no espaço, muitos deles até de 2010. Mas nós temos que enfrentar o problema e temos que pagar. São pessoas, são servidores que ganharam seus direitos na justiça e precisam ter o pagamento devido pelo município. E aí, vamos seguir aqui com um projeto de lei, trazendo a Vossas Excelências o motivo determinante de que se quer que essa casa aprove esse projeto. Como eu disse, eu sei que é uma matéria áspera, eu sei que a população vai cobrar cada um de Vossas Excelências porque estão aprovando um projeto de 10 milhões de reais. E a pergunta que fica na maioria das vezes, eu sei que eu estou em outra Câmara, mas por que o legislador não coloca lá o que será feito? Veja bem, nós já temos aqui no próprio corpo do projeto que serão obras de investimento, mas a administração pública não se furtará a fazer as obras que o município precisa. E nós sabemos que os investimentos têm que ser nas questões estruturantes, no escoamento da produção rural. Então nós temos que melhorar as nossas estradas. Nós já temos aqui um projeto praticamente pronto de calçamento de várias vias rurais. Eu, inclusive, trouxe a Vossas Excelências uma previsão. Não está aqui, provavelmente eu esqueci do carro. Hoje nós temos um aumento significativo depois da Covid-19 do preço dos produtos e dos insumos da construção civil. Nós tínhamos um preço até 2021 e hoje nós temos um preço completamente diferente. E isso impacta diretamente nas obras do município. Nós precisamos enfrentar essas obras. Eu sei que os eleitores de Vossas Excelências cobram principalmente estradas boas, calçamentos pontos críticos. E é isso que a nossa administração vai enfrentar se esse projeto for aprovado. Lembrando que nós temos a consciência que não será aprovado 10 milhões, será aprovado aquilo que efetivamente estiver dentro da capacidade de endividamento do município de Senador José Bento. 10 milhões foi o patamar que o Banco do Brasil nos sugeriu que colocasse de limite, até o limite de 10, para que nós possamos avançar nas obras. E aí, coincidentemente, eu escutei aqui
uma das falas que falaria sobre um requerimento do vereador Tiago, falando sobre uma obra também que está contemplada dentro deste empréstimo, que é a obra do esgotamento sanitário do município. Veja bem, vereadores e vereadoras, nós temos uma primeira etapa que foi cumprida, que é a execução da ET, mas nós temos que terminar a execução da obra primeiro, saber como que hoje ela está do ponto de vista de capacidade de armazenamento e de condições de funcionamento. Nós não temos hoje no município a rede interceptadora, que é o mais importante. Não adianta nada eu ter a ET, ou seja, começar do final e esquecer do início. Não adianta nada eu ter a ET lá bonitinha se eu não tiver a interceptação do esgotamento sanitário das residências, que é a obra mais cara e a obra estruturante que tem que ser feita, que também está contemplado dentro do projeto que vai ser votado por essa casa. Por quê? Porque, além de ser um compromisso com a sustentabilidade, com a responsabilidade com os cidadãos, de não jogar dejetos mais no rio, é um compromisso que o município já assumiu no Ministério Público, lá atrás, inclusive antes de eu estar aqui como procurador. E é uma matéria que nós temos que enfrentar. Ou nós enfrentaremos ela agora, de forma pacífica, ordeira, tentando resolver o problema, ou nós vamos enfrentar ela do jeito mais angustiante, que é através de bloqueio da própria verba da prefeitura com a execução de um pacto que foi celebrado pelo município no passado. Mas não estamos aqui para falar do passado, nós estamos aqui para falar do presente. E o presente é isso. Nós temos que colocar essa obra de esgotamento sanitário para funcionar. De qualidade de vida, nós vamos melhorar os índices da nossa cidade com relação ao desenvolvimento da própria saúde. Então é mais um ponto que nós vamos enfrentar. Mas primordialmente, as obras são de caráter de investimento. Nós precisamos investir no turismo rural da nossa cidade. O senador José Bento não pode mudar o seu foco. Nós não podemos ser aqui hipócritas de falar que nós vamos trazer grandes empresas para cá. Não vamos. A cidade não concorda isso. Então nós temos que investir naquilo que a cidade tem o seu espelho, tem o seu norte, que é no vinho, que é no turismo rural, que é no turismo religioso. E se nós estruturarmos nossas estradas, nós conseguiremos fazer isso. Então é mais um ponto importante do projeto. E falando sobre a capacidade de endividamento e como nós vamos pagar essa dívida, porque é dívida. Ah, mas o município hoje já paga um empréstimo. Paga sim. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O município já tem um empréstimo exatamente da estação de tratamento de esgoto que foi feita. Mas isso não impede, e o Banco do Brasil, certeiramente, antes de fazer essa avaliação junto ao Tesouro Nacional, já sabia que o município de Senador José Bento, apesar de ter já um empréstimo consolidado, ele tem capacidade sim de pagamento de um novo empréstimo. Então eu quero deixar Vossas Excelências tranquilos que se hoje for feito um novo empréstimo autorizado por essa casa, nós temos plenas condições de pagá-lo. Ele é pagável. Não afetará as finanças do município, em detrimento, a exemplo, dos precatórios, em detrimento, a exemplo, das nossas receitas, das nossas despesas correntes. Então nós estamos fazendo um empréstimo com responsabilidade e a longo prazo. O Banco do Brasil tem ofertado aos municípios uma linha exclusiva de investimentos que garante até 100% da proposta, a depender exatamente da capacidade de endividamento que vai ser consolidada junto ao Tesouro Nacional, com um prazo de carência de até 3 anos, a depender também do poder de endividamento do município e com seu pagamento até 10 anos. E aí vem uma outra pergunta que eu também acho que Vossas Excelências farão, ou seus eleitores farão para os senhores e senhoras. É justo o gestor municipal deixar dívida para o outro pagar? E aí eu sempre prezo pelo princípio da continuidade do serviço público. Nós não podemos pensar só no agora.
nós temos que pensar no depois, no futuro, nos nossos filhos. Se eu invisto hoje em Senador José Bento para melhorar as minhas estradas, para melhorar a saúde da minha população, eu estou pensando em investimento a longo prazo. Então, pensar desta forma, aqui peço licença para falar e para assim me expressar, é muito pequeno. A população, fica aqui a minha fala, de que para uma cidade que arrecada 31 milhões da prefeitura e 33 e 1 milhão e 80 da Câmara, não tem condições de fazer investimentos estruturantes se não houver uma saída. E também, mas qual é o dever de casa que vocês estão fazendo para aumentar a arrecadação? Nós vamos fazer. Nós recebemos um ofício com uma indicação até do presidente sobre a nossa dívida hoje corrente do município, quer seja de IPTU, quer seja de taxas, quer seja de TBI. Nós vamos enfrentar essa matéria, nós vamos trazer para essa casa ainda esse ano um projeto de refinanciamento dos tributos do município para possibilitar ao cidadão que está em dívida com o poder público que ele parcele a sua dívida de uma forma negociável, isentando-o de multa, de juros, tudo dentro de uma responsabilidade fiscal. Nós vamos estruturar, estamos estruturando nosso departamento de tributos, estamos verificando quais as alternativas que nós temos para aumentar as nossas receitas próprias e as emendas parlamentares que são importantíssimas. Hoje, se nós estamos fazendo obras de investimento, são graças a elas, inclusive aos deputados que Vossa Excelência apoiam. E aqui cito vários, o Dr. Paulo, o Betinho, que trouxe recursos, a Grace Elias, o Duarte Bechir e tantos outros deputados, Rafael Simões, Rodrigo Lopes, que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Mas eu fiz questão de vir aqui apoiar esse projeto, porque eu não estou só aqui em Senador José Bento, senhores vereadores. Além de senador, ainda tem outros municípios que eu assessoro. E não tem mágica. Eu sempre cito Bela Vista, São Sebastião da Bela Vista. Não sei se Vossas Excelências têm acompanhado o prefeito lá da cidade, que é inclusive um amigo, o Augusto. Não tem segredo. Ele está fazendo obra assim, mas porque a Casa Legislativa dele confiou o empréstimo também a ele de 9 milhões para que ele fizesse as obras estruturantes que ele está fazendo. Não tem segredo. O município não arrecada para fazer obra estruturante de forma imediata. Se não tiver o apoio das instituições financeiras que têm essa benevolência de trazer esse crédito de forma assim, com juros mais condensados, uma mora mais abrasiva, é exatamente porque sabe que o município tem condições de pagamento. Então eu rogo a Vossas Excelências que pensem com muito carinho na aprovação desse projeto. Esse projeto é muito importante para a nossa população. E o detalhe maior, nós não faremos obras da nossa cabeça. Nós queremos a opinião de Vossas Excelências. A administração da Andréia é uma administração que a todo momento quer diálogo com essa casa. Se existir uma obra que é estruturante, que é necessária fazer, vamos colocar como prioridade nesse projeto de empréstimo. Assim como exemplo, uma cobrança que um colega sempre faz, que é o calçamento lá do bairro dos Ramos, onde ele mora. É uma alternativa que nós temos a pensar. Aqui, a obra que termina, que leva até a borda da mata, é uma obra estruturante que traz investimentos para a nossa cidade. Então, senhores vereadores, eu estou à disposição, apesar de adiantar da hora, eu preciso voltar lá na minha reunião, eu estou à disposição para esclarecer dúvidas de Vossas Excelências, confiando na aprovação do projeto. Desculpa o meu adiantado aí da minha fala. Muito obrigado, presidente, por ter concedido a palavra aí antes da votação do projeto. Agora, o espaço de tempo ainda que o procurador tem essa casa.
casa, ele dá a palavra, se alguém tiver eventual dúvida, para que ele possa sanar para ele. Somente dúvidas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Nessa contratação de 10 milhões, se fosse aprovado hoje pelo banco, qual que ia ser o final do impacto dela quando pagasse o juro, com tudo? Ou não tem esse impacto aí? Eu acredito que tem sim, velho. Vamos olhar. O projeto cita um anexo do Banco do Brasil, mas esse anexo não veio. Está aqui, viu, presidente? Não faça suas mãos. Foi uma falha muito de enviado. Eu tenho aqui, vereador, uma simulação, e eu até posso deixar ela aqui com Vossas Excelências, que é uma simulação de 4 milhões de reais, 4 milhões, se for liberado, recurso de 4 milhões. O impacto dela final, com um pagamento em 120 parcelas. Como eu disse, não tem segredo na nossa administração. Vou passar aqui a sua mão. Eu só não sei precisar o valor exato, que o senhor vai ver aqui na tabela, ele não tem aqui no final o valor final contemplado, já com juros e etc. Da dívida consolidada. Mas aqui está exatamente o mês a mês e a amortização das parcelas e quanto o município vai pagar de juros e lucro. Tá? Vou passar aqui a mão de Vossa Excelência. Tanto o cronograma quanto o que veio do Banco do Brasil, lembrando que é uma simulação. A depender da nossa situação perante o Tesouro Nacional, essa realidade pode diminuir ou pode aumentar. Acredito eu que, pela nossa capacidade de endividamento, que a cada dia ela diminui. Né? Se eu pago o valor que hoje eu tenho emprestado, então a cada dia ela diminui. Então a capacidade de endividamento do município aumenta. E com isso impacta diretamente nos juros da dívida. Então ela tende a baixar. Vamos pegar esse anexo e depois ele providenciar uma cópia para todos os vereadores que estiverem disponível, que queiram, né, a cópia dessa planilha. Vou passar para o vereador dar uma olhada, mas posteriormente será disponibilizado um anexo para cada um. A agência do banco que vocês estão fazendo o financiamento do Brasil, né? É Banco do Brasil. Tem alguma atendente, alguma secretária, que na outra vez que teve um projeto aqui também de 4 milhões, que eles não mandaram o impacto para nós, eu liguei lá, conversei, né, com a atendente, ficava em 9 milhões no final do empréstimo, né? E tem alguma pessoa que a gente pode consultar, tá junto, ela pode estar tendo, marcar uma reunião com nós também aqui com a câmera, né? A gente pode nós pode estar indo lá também. Amanhã a gente já pode ver isso. Certo, a gente agradece. Porque assim, nós estamos para trabalhar com o povo, mas nós queremos fazer o negócio certinho, porque é igual o tratamento de esgoto que nós acabamos de falar ali, né? Foi aprovado o financiamento na época, eu mesmo nessa casa, hoje está o vereador Henrique e eu que votamos a favor dos demais, né, da outra legislatura passada, e eu acho que nós não sabemos nem o impacto que teve de juros, porque na época, né, nós estávamos muito inocentes, era em torno de quase 1 milhão, 900 mil que nós aprovamos, e nós não sabemos esse impacto hoje, quanto que está. E hoje, pelo tratamento de esgoto, que todo mundo tem ciência na entrada da cidade, que não era um lugar adequado de ser feito. Né? Foi pago ali para a empresa, né? A gente sabe os problemas que deu, puseram bambu por baixo, né? 700 mil reais gasta ali, e assim, não desvalorizando o serviço de ninguém, de empresa, de nada, está num lugar perdido. Porque assim... Vereador, como eu disse, nós não temos que esconder nada de ninguém. Não, com certeza, por isso mesmo muito provavelmente, quando nós fizermos as obras do esgotamento sanitário, muito provavelmente, se eu tiver errado, eu pode ter me corrigir. Eu não Pedro também, né, Pedro? Muito provavelmente, nós vamos ter que deslocar o local onde foi construído o esgotamento sanitário, exatamente por uma questão de nivelamento. Certo. Mas aí nós vamos chamar a empresa, porque no meu entendimento o contrato é de 2023, então aí nós estamos no prazo da garantia. Vamos chamar a empresa que executou o serviço, vamos exigir dela que contemple ao menos essa modificação de local. Então, vereador, todos os atos, pelo menos que eu pratico lá na prefeitura, eu tento me restaurar pela legalidade. Antes de vir aqui, eu organizei o contrato com essa empresa de Contagem Betim, né? E
Se não for executado da forma que deve ser, nossa engenharia vai notificá-la, nós vamos solicitar que seja modificado no PER, o que provavelmente vai acontecer. Mas é uma obra que nós precisamos tirar do papel. Com certeza. Porque a população cobra nós todo dia, né? Tem que ser feito, né? Sei que é de um financiamento para trás aí, mas nós estamos falando de outro, então onde tem que ser bem dito para não ter esse problema de novo. Sim. E sendo passado, esse valor que vai ser descontado, né, na prefeitura, se for um financiamento aprovado, eu queria saber, sobra esse valor de receita na prefeitura por mês? Sobra. De 100 Na verdade, por 100 mil? Na verdade, não sobra, não. Vereador. O município tem uma despesa corrente muito alta e uma receita limitada. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Mas, antes de enviar o projeto para cá, nós sentamos com o setor contábil, o setor financeiro, sentamos com o nosso gestor de sistemas e nós fizemos uma avaliação. Graças a Deus, e aqui eu tenho que agradecer o advogado aqui da Câmara, o doutor Toninho, e os outros colegas advogados que a gente volta também aqui, é que os nossos precatórios estão conseguindo, na maioria deles, fazer acordo. Sabe por quê? Porque a população, os credores entendem que a prefeitura não tem capacidade de pagar isso de forma imediata. Entende? E também nós estamos tentando criar um hábito na prefeitura de austeridade fiscal. Hoje nós temos pessoas que controlam o pagamento de empenhos, que analisam tudo que vai se pagar. Então, nada hoje sai da prefeitura sem um controle rígido do que efetivamente se gastou, do que efetivamente se comprou. E cito aqui um exemplo, que foi o caso da Bruna na Queda, quando veio aqui. As planilhas não estavam de acordo, o secretário está ali, e nós não pagamos. Eu falei, nós não vamos pagar. Enquanto não enviar para nós as horas que foram feitas, nós não vamos pagar. Porque tinha X horas e executaram Y. E nós não pagamos. Enquanto o dono da empresa ou o representante legal não vier aqui e justificar por que a planilha veio diferente do executado, nós não vamos pagar. Então nós estamos tendo austeridade com as contas públicas. O que garante exatamente o pagamento da dívida. Se nós tivermos a aprovação dessa casa. Obrigado. Doutor Carlos, eu vi seu primeiro nome, até assustei, achei que não seria procurador da prefeitura. O primeiro passo, o ponto aqui que eu gostaria de fazer um posicionamento é a respeito do pagamento de precatório. É um tema muito complexo, a gente sabe que judicialmente o juiz tem autoridade para segurar as contas públicas por conta de precatório, mas já conseguiu um êxito grande de R$700 mil e essa renegociação. Eu acredito que esse valor que seria pago no financiamento poderia tentar jogar na renegociação dos precatórios também. Por quê? O precatório é uma dívida do município e fazer um financiamento é mais uma dívida do município. A gente está trocando uma dívida pela outra. E eu acredito que renegociando essa dívida precatória, acaba que os juros fica menor que os juros precatórios. Ao meu ver, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Mas eu acredito também que o Conselho Monetário Nacional e o Tribunal de Contas do Estado, ele não vai ficar muito satisfeito em ver que a gente está contraindo uma dívida para pagar outra dívida. Apesar de ser um ponto crítico para desafogar o município. Sobre as obras abrangentes, do jeito que chegou esse projeto na nossa casa aqui, ele ficou muito abrangente. Primeiro, foi um susto grande para todos nós. O valor de 10 milhões para o município senador, ele acaba que compromete 33% da receita anual do nosso município. Então, a gente está dobrando o nosso orçamento em 33%, aumentando, né? Então, eu acredito que pesa um pouco. Mas como o senhor comentou sobre a viabilidade de 4 milhões, já fica menos preocupante para nós, e eu particularmente, que se futuramente vier dar algum problema, acredito que não vai ter, sempre seguindo o princípio da legalidade, da responsabilidade fiscal, a gente não vai ter problema algum.
Eu, particularmente, sou favorável porque, de imediato, se apresenta obras para o município, para a população. Em contrapartida, se segura o orçamento futuro. Então, é sempre uma decisão difícil para nós vereadores que tomar essa decisão, mas é um meio de desafogamento, né? Para o município, para nós também entregarmos melhorias para a população. A respeito do requerimento dela, Thiago, já fazendo um adendo também, a obra foi mencionada, a obra foi concluída de forma catastrófica, como todo mundo sabe. Pode vir lá um tratamento de esgoto superior ao nível da rua, vai ter gasto com bombeamento, como já vai fazer essa realocação, já fiquei mais tranquilo referente a isso. Mas é uma obra que foi oriunda de empréstimo e a prefeitura contempla ainda o pagamento desses empréstimos. A respeito da documentação, falta ainda uma documentação que eu acredito que a Comissão Financeira e Orçamentária irá solicitar para a gente dar andamento nesse projeto, porque o projeto veio muito amplo, a gente precisa de limites para saber onde nós vamos fiscalizar, porque o dinheiro nós estamos autorizando o crédito. É claro que o compromisso é sempre do executivo, porém, nós temos que aprovar a contração dessa dívida, porém, nós temos que fiscalizar. E como com limites tragos em anexo no projeto, a gente consegue saber aonde que nós temos que olhar. Como vereadores, se nós temos que fiscalizar uma obra de calçamento, nós sabemos que tem que seguir certos critérios técnicos e críticos para serem cumpridos. E sobre o ofício que o senhor citou, de minha autoria, não foi um ofício, foi um requerimento, foi votado por essa casa, até estou aguardando a resposta sobre o mesmo. E, do mais, eu deixo o senhor fazer sua réplica e damos continuidade. Certo, presidente, primeira coisa, importante o senhor ter trazido isso, porque é um ponto de alarme e de preocupação que eu tenho que desmistificar aqui. Primeiro, o recurso financeiro que vier do empréstimo, ele não pode pagar precatório. Então, essa questão aí que vai vir, vai pagar precatório, não pode. O precatório tem que ser pago com recursos do município. E o texto aqui do projeto, ele é bem claro. O dinheiro só pode ser destinado à realização de obras e investimentos em infraestrutura rural e urbana. Então, eu não posso pegar o dinheiro para pagar, por exemplo, a máquina que vai lá perto da... Vou citar de novo o doutor aqui, lá na estrada rural dos Ramos e fazer, a exemplo, o alargamento da estrada. Não. Eu tenho que pegar o dinheiro para fazer obra de investimento. Vou fazer o calçamento da estrada dos Ramos. Posso? Pode, autorizado pelo projeto. Agora, pagar dívida de precatórios? Não. E aí, uma questão que nos desafoga com relação ao precatório, a partir do ano que vem, o Congresso Nacional mudou a forma de pagamento de precatório. Para quem vai receber, é péssimo. Essa é a verdade. Mas para quem vai pagar é lindo, que é o poder público. Nós não podemos pagar mais de 2% da receita corrente líquida em precatórios. Repito, para quem vai receber é péssimo. Porque pode ser que o valor que ele pretendia receber no ano passado, ano que vem, aliás, não vai ser contemplado dentro dos 2%. Mas não é culpa da prefeita Andréia, não é culpa do procurador Felipe, do presidente Zé Ângelo. Isso foi votado lá no Congresso Nacional. Os deputados e senadores, visualizando uma forma de desafogar as dívidas do município, entenderam por bem limitar o pagamento de precatório dentro do orçamento. Então, nós temos que trabalhar com a realidade que nós temos. Hoje nós temos, graças a Deus, os nossos precatórios controlados, viu, presidente? Mas é uma realidade que nós temos que trazer a essa casa. Porque se eu pago o precatório, eu estou tirando dinheiro de investimentos. E aqui eu não estou discutindo direito. O direito já está consolidado. E quem tem precatório para receber, vai receber. Nós não temos que discutir mérito, porque já perdeu. Entende? Então, esse é o ponto importante. E
sobre o requerimento que o senhor fez, é muito importante também. Nós estamos levantando o valor da nossa dívida corrente hoje, o que está escrito, o que não está escrito. E o primeiro trabalho que nós vamos fazer é exatamente de conscientização. E eu sempre falo, que é uma forma que eu gosto de trabalhar, inclusive vou mandar um projeto para cá, para essa casa. Eu nem falei com a prefeita ainda, não tenho certeza que ela vai me apoiar. Não adianta nada a gente impor goela abaixo do cidadão, pagar um imposto, que a gente sabe como que está sacrificoso a vida hoje. Nós temos que criar alternativas para que o cidadão comece a entender que o imposto é importante para o município. E como que a gente faz isso? Através de conscientização e de ofertar ao próprio cidadão uma forma de recompensa, devolver para ele aquilo que ele paga para o poder público. Então, vamos fazer aqui, a exemplo, ano que vem, um IPTU premiado? Ó, você pagou em dia o seu tributo, lá no final de julho, agosto, quando termina o pagamento dos impostos, nós vamos sortear para você que pagou o seu imposto em dia, um tanquinho, uma televisão, uma máquina de lavar, um liquidificador. Vamos incentivar o cidadão a pagar o seu imposto em dia, apesar de que é obrigação. Então, nós estamos criando, sim, mecanismos de incentivar que a nossa dívida diminua do ponto de vista tributário e que nós aumentemos a nossa receita. Mas tudo isso é uma questão a médio e longo prazo, e que nós estamos ouvindo nessa questão. Então, presidente, a mesma preocupação que o senhor tem, nós também temos, de ter a responsabilidade de fazer obra estruturante, de não gastar o dinheiro de forma irresponsável e, principalmente, porque hoje não tem segredo. Eu estou aqui com a planilha, falei que vou até encaminhar no WhatsApp para o senhor, depois o senhor pode disponibilizar para os vereadores. Acabei de encaminhar. Hoje, se nós formos fazer um calçamento rural, nós temos só de metro quadrado mais de R$600 com BDI. Metro quadrado. Aqui eu estou falando só do cru, não estou colocando outras questões. Só o metro quadrado está pavimentação. Então é muito oneroso o poder público fazer obra, ainda mais em cidade pequena. Como eu disse, vou citar exemplo de novo do Augusto, lá de Bela Vista. Por que o Augusto faz obras? Porque ele faz obras, traz investimentos para a cidade e isso impacta de forma positiva no orçamento do município. E eu tenho certeza, nós temos a vinícola que vai começar a abrir as portas, vai produzir muita receita no município. O turismo rural, o Armando, a equipe dele tem investido muito. Então, o senador José Bento, nesses anos vindouros, só tem a ganhar com esse empréstimo, acredito eu, não a perder. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha fala, que Vossas Excelências possam aprovar esse projeto. Se ninguém for mais fazer nenhuma pergunta, eu peço licença, presidente, vou me retirar, não vou ficar até o final da reunião. Peço desculpas a Vossas Excelências, mas meu telefone já está tocando aqui. Tem 2 projetos de lei lá, que se eu não for lá, os vereadores não voltam comigo. Nem sim, nem não. Então tem que ir lá. Doutor, agradeço a sua presença aqui, por ter sanado nossas dúvidas. Um bom trabalho na sua jornada ainda, uma boa viagem até Santa Rita. Já é disposto a submeter então o projeto de lei número 14 de 2025 na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça e Redação, e agora aparecer. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite, presidente, novos vereadores, demais aqui presentes. Como a gente estava aproveitando o gancho aí do doutor, é um projeto meio complicado, a situação nossa aí, todo mundo sabe, da prefeitura. Muito bem ele saneou sobre as dívidas que tem, que já ficou passado, mas eu acho muito importante ser degradado, mais ainda, preciso mais detalhinho, para poder ficar por dentro, porque senão o pessoal não sabe. Se a gente fala nos momentos sobre isso, então tem que ser bem esclarecido. Isso aqui vamos analisar com carinho, peço aos vereadores, vamos analisar com carinho para a gente, só que a comissão pede 15 dias de prazo no projeto, a gente porque precisa limpar, precisa mais detalhe. Concedido, vereador, eu acredito que o impacto financeiro é uma questão de condição financeira sanitária e irá solicitar. Tá bom? Então, mas o presidente, antes disso, deixa eu passar,
faz esse pedido para a gente do impacto, que já vem os 15 dias vindo, a gente analisa e já consegue ver no projeto. Perfeito. Eu não solicitar, mas eu acredito que a comissão que tem conhecimento técnico é a comissão financeira orçamentária que tem que analisar também e ver se há necessidade de fazer algum documento adjacente a esse projeto. Mas é o impacto que a gente já pode estar solicitando e eu acredito que o próprio executivo já tem conhecimento do que será necessário para a aprovação desse projeto, mas fica concedido o prazo de 15 dias para a apreciação do projeto. Agora a gente vai dar continuidade no restante das indicações e dos requerimentos que foram apresentados nesta casa. Tem um requerimento do vereador Eco, pode seguir. As indicações, por gentileza. Senador José Bento, 23 de setembro de 2025. Indicação número 47 de 2025. Serviço, gabinete do vereador. Assunto, solicitação falsa. E o senhora Andréia Regina Inácio Meira, prefeita municipal. O vereador que subscreve, observados os preceitos legais, em específico o artigo 121 do regimento interno desta casa, vem solicitar de Vossa Senhoria que seja realizado estudo visando a atualização do Estatuto do Servidor Público Municipais, atualmente defasado diante das mudanças legislativas e da realidade social e administrativa do município. Justificativo. O Estatuto do Servidor é um instrumento essencial para disciplinar os direitos e deveres do funcionário público municipais, garantindo segurança jurídica, valorização profissional e eficiência na gestão administrativa. Entretanto, o Estatuto atualmente vigente encontra-se desatualizado, o que pode gerar conflitos em normas superiores, insegurança jurídica e dificuldades na administração pública. A atualização do Estatuto permitirá adequação às normas constitucionais e federais, valorização e motivação dos servidores, modernização dos processos de gestão de pessoas, prevenção de litígios judiciais contra o município. Diante disso, sugere-se que o Executivo Municipal nomeie uma comissão específica e realize a atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, considerando que a legislação vigente encontra-se defasada diante das mudanças ocorridas ao longo dos anos. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Indicação 48 de 2025. O vereador que subscreve, observados os preceitos legais em especial do artigo 121 do regimento interno desta casa, vem solicitar de Vossa Senhoria que seja realizada a revisão e atualização do salário base dos servidores efetivos, em especial dos operadores de máquinas pesadas, como patrol e pá carregadeira, cujo vencimento inicial encontra-se atualmente em R$ 1.600, valor considerado defasado frente à responsabilidade das funções desempenhadas. Justificativa. Os operadores de máquinas pesadas exercem atividades fundamentais para a manutenção das estradas, obras e serviços essenciais do município, muitas vezes enfrentando condições adversas de trabalho. Entretanto, o salário base da categoria encontra-se muito abaixo da realidade e do mercado regional, desvalorizando esses profissionais. Além disso, todos os servidores efetivos vêm sofrendo as defasagens de seus vencimentos, sendo-se necessária uma readequação por meio de lei municipal de iniciativa do Executivo, de modo a corrigir distorções e valorizar o funcionalismo público. Entretanto, sugere-se também que seja realizado um estudo de impacto financeiro e revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salários, a PCCS, abrangendo todos os servidores efetivos cujos vencimentos estejam defasados, de modo a promover a valorização e adequação salarial de forma justa e organizada. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Indicação número 49. O vereador que subscreve, observados os preceitos legais, em especial o artigo 121 do regimento interno desta casa, vem solicitar de Vossa Senhoria que sejam medidos os esforços necessários para a criação de um canil municipal em local apropriado e retirado da zona urbana, destinando ao acolhimento e cuidado de cães em situação de rua. A justificativa é de conhecimento público o crescente número de cães soltos pelas ruas do Senador José Bento, gerando riscos de acidentes com pedestres, ciclistas e motociclistas, além de causar transtornos em praças e áreas de caminhada.
Da mesma forma, os próprios animais ficam expostos a atropelamentos, fome, doenças e maus tratos, situação que merece atenção do poder público. A criação de um canil municipal proporcionará um espaço adequado e seguro, onde os animais recolhidos poderão receber alimentações, cuidados básicos de saúde, vacinação, castração e posterior encaminhamento para adoção responsável. O local instalado em área retirada da cidade garantirá tanto o bem-estar dos animais quanto a tranquilidade da população, sendo medida urgente e necessária para melhorar a qualidade de vida de nosso município. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Indicação número 50. O vereador que subscreve, observados os preceitos legais, em especial o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, vem solicitar de Vossa Senhoria que seja realizado um estudo técnico para ampliar a capacidade de abastecimento de água de nosso município. Justificativa. Sabemos que Senador José Bento depende de apenas uma fonte de água para atender toda a população. Mesmo com as campanhas de conscientização já promovidas pela Prefeitura e com a nascente localizada em área preservada, a cidade ainda sofre com a escassez nos períodos de seca. É necessário ir além. Precisamos de investimentos concretos que segurem o direito fundamental da população ao acesso contínuo à água. Isso pode ser alcançado por meio de perfuração de novos poços artesianos, construção de um reservatório e caixas de armazenamento de grande porte, incentivo ao sistema de cisternas e captação de água da chuva, além de firmar parcerias técnicas e financeiras com órgãos IGAM, Emater e FUNASA e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Essa indicação é um clamor da população que sente na pele a dificuldade de abrir a torneira e não ter a água. Nosso papel como representante do povo é buscar soluções urgentes e cobrar investimentos que tragam tranquilidade à família dos senadores José Bento. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Todas as indicações do vereador Everton Jorge Silva Brandão. O nosso assessor jurídico prossigo com a leitura das indicações e requerimentos. Indicação 46 de 2025. Assunto: reforma e adequação dos galpões de propriedade da Prefeitura Municipal para a instalação das secretarias municipais. Indico nos termos regimentais que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal, Andréia, sugerindo a realização de reforma e adequação dos 2 galpões pertencentes ao patrimônio do município, com a devida separação por divisórias, com o objetivo de instalar e concentrar as diversas secretarias da prefeitura no local. Justificativo: presente indicação visa o melhor aproveitamento de imóveis públicos atualmente sem uso, com proposta de reforma e adaptação dos 2 galpões de propriedade da prefeitura para que passem a abrigar diversas secretarias municipais. Tal medida proporcionará uma série de benefícios, entre eles redução de custos com aluguéis de imóveis de terceiros, gerando economia aos cofres públicos, maior eficiência administrativa com a centralização de serviços em um único espaço, facilidade de acesso para os cidadãos que poderão resolver diversas demandas em um mesmo local, promovendo comodidade e agilidade no atendimento. Valorização do patrimônio público mediante o uso racional e inteligente de estruturas já pertencentes ao município. A concentração desta proposta representa um avanço na gestão dos recursos públicos e na melhoria dos serviços prestados à população. Leonel Trentini Filho, vereador. Passar aos requerimentos, dando continuidade aos requerimentos. Requerimento número 12 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal dos Senadores José Bento, senhor José Ângelo Vieira, vereador Leonel Trentini Filho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme o artigo 31 da Constituição Federal, que assegura a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, bem como no princípio da publicidade, artigo 37 cap da Constituição Federal, vem respeitosamente submeter à apreciação do plenário o seguinte requerimento. Requer na forma regimental que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal de Senador José Bento, Minas Gerais, solicitando informações pormenorizadas sobre a licitação destinada à reforma do posto de saúde e do imóvel que anteriormente abrigava o Centro de Referência de Assistência Social CRAS, compreendendo especialmente cópia integral do edital de licitação, bem como de eventuais
aditivos e anexos. 2. Indicação da modalidade licitatória adotada, data de abertura e empresas participantes. 3. Cópia do contrato firmado com a empresa vencedora, se já celebrado. 4. Valor global do certame, com detalhamento das etapas da obra, previsão de prazo de execução. 5. Esclarecimento sobre a fonte orçamentária e os recursos financeiros utilizados. 6. Informações sobre a fiscalização e acompanhamento da execução contratual. Justificativo. O presente requerimentos fundamento no dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo Municipal sobre os atos da administração, no direito dos vereadores de obter informações indispensáveis ao exercício do seu mandato. A transparência e o controle social sobre as licitações públicas constituem garantias do interesse público e da boa gestão dos recursos municipais. Artigo 37 e 70 da Constituição Federal. Assim, diante da relevância social da reforma do posto de saúde e do imóvel do CRAS, é imprescindível que esta Casa Legislativa tenha pleno conhecimento dos procedimentos administrativos e contratuais em curso, a fim de assegurar a legalidade, a moralidade e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, solicito o apoio dos novos colegas vereadores para a aprovação do presente requerimento em nome da transparência e da boa gestão da coisa pública. Sala de sessões, 23 de setembro de 2025, Leonel Trentini Filho, vereador. Requerimento 11 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Senadores Zé Bento, Minas Gerais, senhor José Ana de Breda, o vereador Leonel Trentini Filho, no uso de suas atribuições legais e regimentais com fundamento no artigo 30, inciso 5 da Constituição Federal de 88, que atribui ao município a competência para organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, bem como o princípio da eficiência, artigo 37 cap da Constituição Federal, vem respeitosamente submeter à apreciação do plenário o seguinte requerimento. Requeiro na forma regimental que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal de Senadores Zé Bento, Minas Gerais, solicitando informações e explicações sobre a ausência de manutenção da iluminação pública, considerando que diversos postos encontram-se com as lâmpadas queimadas ao longo do período, compreendendo especialmente quais os motivos da não realização tempestiva da manutenção da rede de iluminação pública, se há contrato vigente com a empresa responsável pela prestação de serviço, encaminhando cópia do instrumento contratual, quais os valores gastos pelo município com a iluminação pública e manutenção nos últimos 12 meses, se existe cronograma de reparo ou substituição de lâmpadas queimadas e, em caso positivo, qual a previsão para a sua execução, informação sobre a eventual destinação da contribuição para o custeio de iluminação pública. CIP. Justificativo. A iluminação pública constitui serviço essencial para a segurança e qualidade de vida da população, cuja manutenção regular é dever do poder público municipal. A eficiência ou demora na reposição de lâmpadas queimadas compromete a mobilidade urbana, aumenta o risco de acidentes e favorece a criminalidade. Cumpra esta Casa Legislativa exercer seu papel fiscalizador, artigo 31 da Constituição Federal, exigindo da administração municipal transparência na gestão do serviço e na aplicação dos recursos destinados à iluminação pública. Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos novos colegas vereadores para a aprovação do presente requerimento, em defesa do interesse público da segurança da nossa comunidade. Sala de sessões, 23 de setembro de 2025, Leonel Trentini Filho, vereador. Requerimento 14, 23 de setembro de 2025. O vereador quer subscrever no uso das atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 75, inciso 6 do regimento interno desta Casa Legislativa e na Lei Orgânica Municipal, requer, após ouvido o plenário desta Casa, que seja expedido ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações a respeito da obra. Isso já foi dito. Da obra de esgoto. Requerimento número 15, de 23 de setembro de 2025. O vereador quer subscrever no uso de atribuições legais e regimentais com fundamento no artigo 75, inciso 6 do regimento interno desta Casa Legislativa e na Lei Orgânica
plenária desta Casa, que seja expedido ofício ao Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, para que, no prazo legal, preste as seguintes informações acerca do posto de atendimento de saúde do bairro Pouso Frio. A obra do referido posto de saúde já foi concluída. Em caso positivo, qual a previsão para o início do funcionamento da unidade? 3. Em caso negativo, quais pendências ainda restam para a conclusão da obra? 4. Quais medidas estão sendo adotadas pela administração municipal para regularizar a construção e viabilizar o pleno funcionamento do posto? 5. Há recursos orçamentários e equipe técnica já designados para o início das atividades? Justificativo. O presente requerimento tem como finalidade atender às demandas da população do bairro Pouso Frio, que aguarda com expectativa o início das atividades de saúde local. A transparência das ações da administração e o acesso à informação são princípios fundamentais da gestão pública, especialmente em áreas essenciais como a saúde. Diante disso, solicito o apoio dos novos colegas para a aprovação deste requerimento, a fim de que o Poder Legislativo possa acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas voltadas ao bem-estar da comunidade. Sala de sessões, 23 de setembro de 2025. Thiago Rubens Marques da Silva, vereador. Vamos fazer a leitura de um ofício, que será encaminhado para o executivo. Posteriormente, a leitura de um requerimento. Depois nós seguimos com as votações. Ofício de número 90, de 2025. A excelentíssima senhora Andréia Regina Inácio Pereira, prefeita municipal do senador Zé Bento, assunto: sugestão para habilitação. João, tá? Som. Assunto: sugestão para habilitação do Sicob em operações de crédito consignado aos servidores municipais. Senhora Prefeita, na qualidade de presidente da Câmara Municipal do senador Zé Bento, vem por meio deste ofício de caráter indicativo sugerir a Vossa Excelência a adoção das providências administrativas necessárias para habilitar a Cooperativa de Crédito Sicob, instituição financeira já instalada neste município, a operar empréstimos consignados em folha de pagamento destinados aos servidores públicos municipais. Justificativo: a presente proposição busca ampliar a concorrência entre instituições financeiras na oferta de crédito consignado, o que poderá proporcionar melhores condições de taxas de juros, prazos mais flexíveis e uma análise maior benefício econômico aos servidores municipais. Ademais, a habilitação do Sicob representa o fortalecimento da economia local, tendo em vista que a cooperativa já atua neste município, movimentando recursos na própria comunidade, fomentando o desenvolvimento regional e promovendo práticas de finanças solidárias típicas do cooperativismo de crédito. Considerando que a implementação da medida depende de deliberação exclusiva do Executivo Municipal, apresenta a presente indicação com expectativa que o tema mereça a atenção de Vossa Excelência e será objeto das providências cabíveis. Renovo a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Sala da Presidência da Câmara Municipal do senador Zé Bento, 23 de setembro de 2025. Atenciosamente, José Gilberto, presidente da Câmara. Este é o ofício que irei submeter ao Executivo por conta de demandas dos servidores públicos. E o requerimento de número 13, de minha autoria também, que será lido agora. Requerimento número 13, de 23 de setembro de 2025. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais regimentais, com fundamento no artigo 75, inciso 6 do regimento interno desta Casa Legislativa e na lei orgânica do município, requer, após ouvido o plenário, que seja expedido o ofício à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, solicitando a realização de estudos técnicos e execução de melhorias na rede elétrica do bairro Água Parada, neste município. Justificativo: os moradores do referido bairro têm enfrentado recorrentes interrupções de fornecimento de energia elétrica, especialmente nos horários de maior consumo, entre as 6 e 21 horas. Os relatos indicam que a sobrecarga e a insuficiência dos transformadores atualmente instalados comprometem a qualidade do serviço prestado, ocasionando transtornos significativos à população local. Essa realidade prejudica atividades cotidianas essenciais, como funcionamento de eletrodoméstico, utilização de chuveiro elétrico e até mesmo a adequada iluminação das residências.
comprometendo, em última análise, a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades. Considerando ainda que a própria concessionária orientou a formalização da demanda por meio de requerimento institucional, apresento esse pedido acompanhado de um abaixo-assinado que os moradores já têm ciência, já estão fazendo as respectivas assinaturas, as quais, de maneira expressa e coletiva, manifestam a necessidade urgente de substituição e ou ampliação da capacidade dos transformadores que atendem a localidade. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento, a fim de que seja encaminhado à CEMIG um ofício solicitando providências imediatas de modo a assegurar o fornecimento regular, contínuo e adequado de energia elétrica à comunidade do bairro Água Parada. Plenário da Câmara Municipal, senador Zé Bento, 23 de setembro de 2025. Vereador José Ângelo Belli, autor do requerimento. Tem mais um. Então, ele submeteu o requerimento de número 11 de 2025, do requerimento do vereador Leonel, requer de forma regimental que seja oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal de Senador Zé Bento, solicitando informações e explicações sobre a ausência de manutenções na iluminação pública, considerando que diversos postes com lâmpadas queimadas a longo período, compreendendo especialmente. O projeto é folhido e eu submeto o requerimento de número 11 de 2025 em votação neste plenário. Começando com o vereador Fabiano. A favor. Vereador Tassiano. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Não declaro o requerimento de número 11 de 2025 aprovado por 8 votos. Continuando. Requerimento número 12 de 2025. Teor do requerimento. Requer de forma regimental que seja oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal de Senador Zé Bento, solicitando informações pormenorizadas sobre a licitação destinada à reforma do posto de saúde e do imóvel que anteriormente abrigava o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, compreendendo especialmente. O projeto é folhido na íntegra e eu coloco o projeto do requerimento de número 12 em votação neste plenário. Começando com o vereador Fabiano. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declaro o requerimento de número 12 de 2025 aprovado por este plenário por 8 votos. Continuando. Requerimento número 13 de 26 de setembro de 2025. O autor, esse é o requerimento de minha autoria e esse é o ofício destinado à CEMIG. Então, eu não tenho um resumo aqui, mas como vocês não acabaram de ouvir, para solicitar que a CEMIG tome providência referente à má prestação de serviço. Então, submeto o requerimento de número 13 de 23 de setembro de 2025 em votação neste plenário, começando com o vereador Fabiano. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Thiago. A favor. Vereador Everton. A favor. Declaro o requerimento de número 13 de 2025 aprovado por este plenário por 8 votos. Requerimento de número 14 de 23 de setembro de 2025. Esse é o requerimento referente ao tratamento de esgoto do vereador Thiago. Começando, coloco o requerimento de número 14 de 2025 em votação. Começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereadora Tassiana. A favor. Vereador Leonel. A favor.
Vereador Henrique. A favor. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Ever. A favor. Declaro o requerimento número 14 de 2025 aprovado por 8 votos deste plenário. Requerimento número 15. Esse é um requerimento referente ao posto de saúde no bairro Poço Frio. Coloco o requerimento número 15 de 2025 em votação neste plenário, começando com a vereadora Fabiana. A favor. Vereador Tassiano. A favor. Vereador Leonel. A favor. Vereador Henrique. Vereador Jorge. A favor. Vereador José Aparecido. A favor. Vereador Tiago. Vereador Ever. A favor. Declaro o requerimento número 15 de 2025 aprovado por este plenário por 8 votos. Se algum dos autores dos requerimentos quiser fazer o uso da palavra, então, na base declarar, eu declaro a palavra aberta aos vereadores. Palavra, por favor, presidente. Concedido. Boa noite a todos. Hoje essa reunião está muito especial. Minha avó está aqui, meu tio está aqui. Fico muito feliz de você estar aqui me apoiando sempre. Meu irmão também. E tem uma presença ilustre aqui também, que é o Gó, né? Que sempre teve vontade de estar aqui, estar nas reuniões. Ele que ama a política. Então, obrigado, Gó, por estar aqui na casa. Você é sempre bem-vindo, tá? E aos demais, obrigado pela presença. E até a próxima reunião. Que Deus nos abençoe. Palavra, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos novos colegas, boa noite a todos aqui presentes, os demais em casa. Eu gostaria de agradecer a presença do Golem, sempre presente, sempre estava presente nas reuniões, né, Golem? Tive o prazer, muitas vezes, quando a gente foi vereador nas outras gestões, ele não faltava, né, Golem? Sempre a gente buscava ele aqui em casa. É um prazer ver você aí hoje, né? Junto com a gente, os demais pessoal aí, o secretário da Cultura também presente, obrigado pela presença, o secretário de Agricultura, secretário do CRAS, né? Secretário de Obras, os demais, Rosângela, demais aqui, agradecer a todos vocês aqui pela presença, o secretário de Obras também, Pedro, né? E a todos os demais presentes, uma boa noite, os pessoal de casa e a todos presentes, muito obrigado. Presidente, você consegue falar novamente? Concedido. Hoje é aniversário do Gó. Vamos cantar um parabéns para ele? Ou não pode? Procede com parabéns para iniciar a sessão, porque eu tenho que constar em nota. Ok. Hoje nós estamos falando bastante da CEMIG aqui, que a gente está com bastante problema com a CEMIG, iluminação pública, comprando a parada. Eu queria que o senhor fizesse, em nome da Câmara, um ofício também, passando para eles que nós estamos com um problema de cobrança da taxa de iluminação pública, que está vindo com um valor bem acima do que já foi aprovado por essa casa aqui, que já teve um projeto de 2015. Então, para a gente fazer um ofício mandando para eles, porque está tendo uma cobrança que é no valor máximo de 10%, tem algumas situações que estão passando 40%. Então, para a gente estudar bem, porque a gente pega a conta, na realidade a gente pega a conta, vê lá o valor, paga e nem vê o que está cobrando a taxa de iluminação pública. Então, para a gente fazer um estudo aqui entre nós, no versículo jurídico, desculpa, isso, requerimento para eles, e por que estão cobrando esse valor acessível de 40%? Né? E tem um valorzinho que foi aprovado aí, que eu não lembro certinho se é 2015, se é maior, mas para a gente fazer um ofício do requerimento, mandando para eles, para ver o que dá para ser feito, porque está sendo abusivo a cobrança da iluminação pública aqui no estado. Isso é para ser mídia, não é para a prefeitura. Obrigado. Quero desejar boa noite a todos aqui que estão acompanhando a reunião hoje, acompanhou de casa. Quero também desejar meus parabéns ao Gó, que sempre bem-vindo a essa casa. E só isso, muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria de fazer também mais um adendo referente à CEMIG. Recentemente, nessas últimas semanas, aí teve
pequena chuva, houve a queda de energia de, eu acredito que foi 3 vezes que houve no mesmo local ali. Eu irei também, juntamente com esse requerimento, solicitar, oficializar através de um ofício, que seja mantido também a alteração do transformador lá no bairro Poço Frio, lá que constantemente vem caindo a chave do transformador. Essa semana já foram 3 vezes que caiu, e um prazo muito extensivo para estar sanando esse problema. Então, vai ser mais um que será incluído justamente com o CEMIG. Como exemplo também, a Câmara de Congonhal esteve hoje lá em Belo Horizonte cobrando mais responsabilidade da empresa, porque, como foi dito, nós temos obrigação de pagar, porque é uma utilização de um serviço, mas eles têm a obrigação também de sanar os problemas. Então, a gente paga com um serviço de qualidade. Referente à iluminação pública, tem a taxa que os moradores pagam, que é o consumo da luz em si, que é utilizado pela iluminação pública. E tem a taxa que é inclusa lá no carnezinho do IPTU, que é a taxa de iluminação pública que a prefeitura cobra da população para sanar, porque é uma parceria que a prefeitura tem com uma empresa terceirizada que efetua a troca dessa lâmpada. E a gente sabe que o valor lá não chega nem 1/3 do que a CEMIG cobra mensalmente. Então, que a CEMIG toma providência de frente a isso. E nada mais a declarar. Eu declaro, antes de mais nada, declaro parabéns para o João também. E essa data foi dita inúmeras vezes. Essa casa está sempre aberta, está sempre portador de querer participar da nossa cerimônia. E, para finalizar então, eu declaro uma boa noite a todos, eu agradeço a todos os presentes, o secretariado presente, sempre bom ter vocês aqui, todos os presentes aqui que reforçam ainda mais o peso de cada voto nessa casa. Uma boa noite a todos e fico convocado à próxima reunião no dia 7 de outubro de 2025. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.